Cara, acho que um dos debates que a gente mais vê por aí é o debate de craques. Quem realmente é um craque no futebol? Acho que a maioria das pessoas acaba fazendo algumas atribuições erradas à sigla do craque. Acho que a gente tem casos comuns que são de concordância geral, como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e alguns outros jogadores que são considerados craques, mas de fato não existe uma explicação direta e objetiva da coisa, que acaba levando para alguns caminhos que são errados. E um debate, por exemplo, que é muito comum em torcedores da Premier League é o debate entre Eden Hazard e Mohamed Salah. Qual dos dois é realmente um craque? No vídeo de hoje eu vou responder exatamente essa questão. A gente vai entrar a fundo e entender de verdade quem a gente pode considerar um craque. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Assim como eu fiz no meu vídeo de falsos craques, onde eu tentei desmistificar, né, alguns jogadores que às vezes têm um desempenho acima da média por estar jogando em uma liga menor, por estar em algum cenário positivo que faz o cara desempenhar acima da média. Assim como eu fiz naquele vídeo, hoje a gente vai fazer um trabalho quase que contrário. Vai entender exatamente essa questão do craque, como você considera realmente um craque de verdade. E bom, essa questão ela abre muita dúvida e muita margem, porque as pessoas têm interpretações diferentes das coisas. O público geral tem uma interpretação diferente de um cara que, por exemplo, assiste muito futebol e tem um bom conhecimento sobre o assunto. O cara que assiste muito futebol e tem um bom conhecimento sobre o assunto, ele vai ter um conhecimento menos superficial. Então, para essa pessoa, evidentemente, algumas coisas como essa que eu vou citar aqui hoje já é meio óbvio. De fato, já é um caminho que já tá feito na sua cabeça. Só que para outras é muito difícil, né, fazer essa ligação. E a ideia de gravar esse vídeo veio muito de uma thread do Twitter que eu vi sobre Mohamed Salah, né, onde a ideia por si da thread era basicamente chamar ele de um comum da bola, né, dizer que ele é um jogador bom no máximo, sabe? E de fato é um pouco errado. Durante o vídeo eu vou tentar explicar o porquê isso tá super errado e é uma percepção de alguém que não entende de futebol e principalmente de uma pessoa que talvez não goste de futebol e fez a thread pra angariar views, né? Essa pessoa, inclusive, em específico, ela faz isso bastante, né? Com debates ridículos, sempre citando o nome de grandes jogadores como Maradona, Pelé, sempre nessa linha aí, né? É sempre ridículo quando você vai parar pra pensar bem, sabe? Comparar um jogador do passado com hoje em dia, com outro futebol, com outra dinâmica, com outra situação, patético só. E eu não gosto muito desses perfis, não. Pessoas que, por muito, me parece que não gostam realmente de futebol, não conseguem apreciar o esporte. Mas agora a gente vai seguir em frente. Bom, cara, aqui no Brasil é muito comum a atribuição de técnica a jogar bem, a atribuição de técnica a ser um craque, a atribuição de ter a boa técnica e de ser um jogador melhor. E as pessoas de fato não sabem o que é técnica. Bom, técnicas são suas habilidades com a bola. São todas as suas habilidades técnicas com a bola. É bem simples de entender, cara. Imagine que você faz um passe, tá ligado? Tem um outro cara que ele faz o mesmo passe, só que diferente de você, ele faz um movimento com o pé e faz a bola ter uma curva diferente. Isso é uma técnica. Você pode botar para todas as áreas do campo. Tem técnica de carregamento, tem técnica de drible, tem técnica de finalização, tem técnica de tudo que envolva as suas habilidades com a bola em campo. Então essa é uma explicação bem fácil de entender o que é técnica, de ligar na sua cabeça quando você vê esse vídeo. E de fato é mais simples do que parece, cara, porque na vida real, se você já pegou numa bola, você percebe, né, sua evolução. Você percebe, pô, eu chutava de um jeito ali, agora eu tô chutando, girando o pé aqui em determinado momento, fazendo um movimentozinho com o pé, né, que aí você vê, inclusive, o ligamento do teu pé com... Eu tô, inclusive, fazendo um movimento aqui com o meu pé e tu vê ali, tá ligado? Tipo, se travar isso aqui, eu vou lesionar, tá ligado? Aí tu começa a entender como é que o jogador lesiona também. É uma ligação muito fácil de fazer, entendeu? Aí você percebe, pô, tem técnica de tal coisa, posso fazer esse movimento aqui com o pé. Aí se eu tiver com determinada chuteira, você já não consegue, tá ligado? Isso tudo tem a ver com técnica. No Brasil, isso é super estimado pra caramba. Você pegar um jogador sem técnica e mostrar pra um brasileiro, ele vai achar que o cara é horrível. É por isso que as pessoas não gostam de Haaland, é por isso que as pessoas não gostam de, por exemplo, um Conor Gallagher, que eu falo aqui no canal, e a galera não consegue apreciar, porque ele tem pouca técnica, então é um futebol que você acha feio. E de fato, essa superestima da técnica acaba criando um erro bizarro na avaliação das pessoas aqui no Brasil. E eu tô falando pra vocês, de fato, tá muito errada a avaliação do público brasileiro sobre o que é um jogador bom ou o que é um craque. Ela tá muito na casa de quase que beirando o infantil. Não tem como falar outra coisa. E durante o vídeo você vai entender, quando eu fizer as explicações aqui, você vai entender do que eu tô falando. Então, basicamente, as pessoas fazem esse pequeno salto, gostam de usar a técnica como
como esse escudo pra falar que um jogador é craque ou não. Só que, de fato, o que a gente mais vê é jogador com boa técnica, principalmente aqui no Brasil, que é algo muito comum, né? Você vai ver, sei lá, uma senhora de 50 anos que sabe colocar a bola no pescoço. Tem. Eu não tô brincando, eu já vi, inclusive, na vida real. De fato, uma habilidade técnica que a pessoa tem. Isso não quer dizer que ela vai ser um craque do futebol, entendeu? E essa superestima acaba criando essa sensação falsa. Outra coisa é usar a máxima do 880, né? Que é você, sei lá, craque só é jogador X. Aí então a pessoa pega somente Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, craques, basicamente. Então você tá pegando os jogadores mais absurdos, assim, que teve no futebol, colocando ali, como se só eles pudessem ser craques. E aí você puxa pro passado, uma galera que jogou em nível, sei lá, com Messi, Cristiano Ronaldo, aí tu vai ter, sei lá, Pelé, e acabou, tá ligado? É bizarro. Você limita muito o escopo de pessoas que podem ser um craque, e de fato não é pra isso que essa sigla serve. Eu acho que, de fato, a sigla ela tem outro objetivo, e mais pra frente eu vou tentar elaborar um pouco ele, ó. Então a gente vai entrar aqui primeiro na técnica. A técnica, ela torna um jogador craque. Você ter boa técnica, você é um craque automaticamente? De fato não, e aqui eu tenho um exemplo muito bom pra usar com vocês. A gente pode pegar o caso de Alan Saint-Maximin. Eu sempre uso esse caso aqui, porque ele é o mais ridículo de todos, ele é o mais óbvio de todos. Alan Saint-Maximin, há uns anos atrás, pra galera que talvez não saiba, havia um highlights dele no YouTube, né, muito comum, e a galera botava esses highlights pra colocar que ele é craque, né, e também postava em outras redes sociais, como Twitter, ali os highlights dele, e realmente, se tu olhasse ele, mano, você falava, cara, esse cara é melhor que Neymar. De fato, parecia mesmo ser melhor que Neymar. E tem coisas na parte técnica de Alan Saint-Maximin que são melhores que a de Neymar mesmo. De fato, ele tem habilidades técnicas brilhantes. Só que agora, Alan Saint-Maximin é um craque? Eu sinto lhe dizer, meu amigo, mas se você achava que ele era um craque, você tá completamente perdido. Não é. De fato, Alan Saint-Maximin nunca, em toda a sua carreira, conseguiu colocar sua técnica, sua habilidade, ao ponto de se colocar num patamar de craque. Eu nunca vi nenhuma temporada desse jogador em específico ele tenha usado essa técnica toda que ele tem e se assemelha a grandes jogadores pra se tornar um craque, ou pra ter números absurdos, ou pra conseguir realmente em campo traduzir essa técnica em desempenho. Então, de fato, é isso. E também, essa limitação técnica coloca meio uma chave no caixão de alguns jogadores, porque tem jogadores que eles não nasceram com talento e eles vão desenvolvendo com o passar do tempo, e se você limitar tanto, você não pode dizer que um desses jogadores ele é craque. Por exemplo, um Vinícius Júnior, que no começo da carreira ele não era tão bom assim, pra galera que talvez seja perdida não saiba disso, né? Vai ter uma época que Benzema falava pra não passar a bola pra ele, pra você ter noção de como era a coisa, e de fato, quem acompanhou o começo dele no Real Madrid, como eu acompanhei, sabe exatamente do que eu tô falando. Ele, em teoria, não seria aquele craque natural tipo Neymar, que nasceu com talento, tá ligado? Ele desenvolveu com o passar do tempo. Eu vejo até mais valor nisso do que nascer com talento. E, sinceramente, se a gente limitar pra esse escopo de tem que ter uma técnica absurda pra ser craque, então a gente não pode dizer que o Vinícius Júnior é um craque. A gente não poderia dizer que Salah é um craque. A gente não poderia dizer que um monte de jogador é um craque. Só os que nasceram com talento natural. E se a gente só colocar a técnica como o objetivo final, a gente falaria desses jogadores, né? E aí a gente tem o caso, por exemplo, de um Eden Hazard da vida que tem muito talento natural. Chega a ser bizarro o jogador e aí acaba fazendo essa associação. Outra coisa também da técnica é aquele jogador que ele consegue driblar muitos jogadores e fazer aquelas jogadas individuais, né? O self-created shoot, né? Faz aquela jogada de self-created shoot ali no meio de uma galera. Você pega esse pequeno highlight e esse pequeno recorte e diz que esse jogador ele é melhor que o outro. Usando isso aí como um argumento, sabe? E de fato também é outro erro que você vai acabar cometendo. É um erro que limita muito uma situação específica de jogo. E às vezes tem jogadores que eles são ruins e que eles produzem esse tipo de highlight 2, 3 vezes na carreira e a galera fica repetindo esse highlight como se fosse... Um exemplo que eu dou, e aqui não é um jogador que ele é ruim, mas a galera coloca ele como craque sem ser, é João Félix. João Félix tem essas jogadas brilhantes, assim, de gênio. Só que não tem constância nessas jogadas. Ele é até um jogador bom, até um jogador com habilidades únicas, mas ele não tem constância nessa técnica toda que ele demonstra em alguns pequenos lances. E se a gente colocar ele como um craque, vai ser um erro bizarro. Inclusive um dos motivos porque faz a galera dar hate nele. Porque a galera que acompanha ele não encontra esse craque em campo, cara. Porque ele nunca foi, ele nunca vai ser um craque. Ele é um jogador bom, ele é um jogador de muita qualidade. Agora, outro erro que a galera vai cometer sobre os craques é colocar como se números tornassem um jogador craque. De fato, é outro engano, outra forma de você se enganar em relação ao jogador, cara. Não só o número pode tornar um jogador craque, ok? Ele tem que ter outras características. Ele não precisa ser um showman como, sei lá, um Ronaldinho Gaúcho. Ele pega e coloca a bola ali no pescoço, faz um monte de firula com a bola pra ser esse jogador todo. Ou até mesmo, a gente não pode resumir só os números, porque você pega alguns jogadores tipo, sei lá, o próprio Ronaldinho Gaúcho, que talvez não tenha aquele número absurdo de gols e assistência como outros, e você coloca ele como craque só, e tipo, e você retira ele da função de craque, sendo que o cara é absurdo, tá ligado?
falando porque, tipo, ele não tem os números, sei lá, de Kylian Mbappé ou de Haaland, por exemplo. Pô, mas com a idade deles, ele já tem muito mais gol. E aí você também não pode reduzir só a números. Você tem que também ver o que o jogador faz em campo. Existem coisas subjetivas. Existe o futebol subjetivo, que é aquela parte que não dá pra contar. Por exemplo, quanto espaço abre um Ronaldinho Gaúcho? Quanto ele bagunça a linha de marcação? Eu sei que você ceder só a técnica do jogador, você pega um cara que nem Anthony, que fica girando a bola ali no pé, que é um bagulho completamente inútil, useless, você pode achar que é a mesma coisa que Ronaldinho Gaúcho colocar a bola no pescoço, mas na verdade são coisas diferentes, porque um tornava funcional a coisa, né? Porque quando ele fazia aquilo, ele provocava o cara, ele tirava o cara do sério, ou até ele fazia o cara perder a atenção na marcação. Era importante também, cara, era parte de toda uma coisa que funcionava, né? Ou então quando ele fazia aqueles gols impossíveis e tudo mais. Eu acho que isso também torna ele um craque, e é até mais fácil de você associar isso, ok? Então você também não pode só ligar pros números, porque aí você acabaria excluindo jogadores incríveis que passaram pelo futebol. Você tá vendo que eu sempre tô indo nessa casa, né, de excluir jogadores, né, que você colocar sempre aquela máxima de Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, colocar só técnica, colocar só número. Você tá vendo que sempre tem essas máximas? A gente vai acabar seguindo, e de fato elas estão erradas. E aqui eu vou tentar explicar pra você o que eu entendo como craque. Pode entender diferente. E eu sinceramente acho que a minha visão tá mais correta, tá mais dentro da realidade, que não seja uma realidade fictícia que a pessoa criou na própria cabeça. O craque pra mim é o cara que se sobressai a posição. Ele é um cara que tá acima dos outros dentro da própria posição. Por diversos que seja o motivo. Seja por ser um jogador extremamente inteligente, seja por ser um jogador extremamente técnico e que consegue traduzir essa técnica pra números em campo, e aí você tem a junção das duas coisas. Tem um jogador que tem pouca técnica, mas ele usa de uma maneira incrivelmente objetiva essa técnica que ele tem, a baixa técnica, e se sobressai aos outros. Ou um jogador que tem um físico maravilhoso e talvez não tenha aquele primor técnico incrível, mas ele é um dos caras que consegue lidar muito bem com marcação, usando a parte física da maneira mais inteligente possível. Isso se traduz em números que se equiparam a craques do passado e do presente também. Então é outro tipo de craque que a gente tem dentro do futebol. E tudo isso pra mim são craques. Pra mim, jogadores que se sobressaem aos outros, se colocam acima dos outros, ou qualquer que seja a habilidade que ele tenha, esse de fato pra mim é um craque. Pra você pode ser algo completamente diferente, algo completamente fora do padrão, assim, que você tem que ver aquele futebol bonito e tudo bem, ok? Mas eu volto a falar do caso Alan Saint-Maximin, que limitaria bastante. Até mesmo outros casos que a gente tem por aí, de jogadores que tem muita técnica, que fazem coisa muito bonita. Eu acho que um caso aqui pro brasileiro que é mais fácil de perceber é o tal do Payet, né? Muita gente colocava ali naquele patamar e não é o caso, ok? São um cara com muita técnica. Tem muitos por aí, cara, tem muitos. Então pra mim o craque ele tá nesse tipo de jogador, ok? Não o que a galera costuma a vender pra gente, a ideia que eles costumam vender pra gente. Bom, aqui a gente vai entrar num patamar que vai explicar muitas coisas. Eu vou falar um pouco sobre Mohamed Salah e vou te explicar por que Mohamed Salah ele sim é um craque. Vou tentar fazer esse exercício aqui com você. Antes de eu explicar, eu peço pra você que não esqueça de deixar o like. Se possível, aí, aba de comentários tem a opção que você passa pro lado de hypar o vídeo. Você pode ajudar esse vídeo aí mais pra frente usando essa pequena opção. Os hypes aí gratuitos que você pode fazer, ou até mesmo alguns pagos que você quiser ajudar o canal. Enfim, cara, e se você quiser ter um contato maior comigo também, me siga em @ddcorvo, vai estar o Twitter aí passando na tela. Cara, a grande coisa que eu posso explicar pra você é que existe o subjetivo, é claro, mas também existe a parte objetiva da coisa. A parte objetiva demonstra porque Salah, ele é um craque e que talvez só falte conhecimento em quem tá criticando. Ou seja, as pessoas que estão criticando o Mohamed Salah e tentando diminuir ele, são pessoas que talvez não entendam que técnica não é só driblar, técnica não é só conduzir a bola perto do pé, ou outra coisa que a pessoa imagina que é técnica. A técnica, ela tá em muitas áreas. E Mohamed Salah, cara, é um dos melhores na parte da finalização, assim como o Lionel Messi também é. Tem outros, assim, Paulo Dybala, que é um que você vê pelo drible e tudo mais, e alguns lances brilhantes, individuais que ele faz, né, aquele self-created shoot que eu acabei de falar, e que ele faz, né, na carreira dele. Você pode se apegar a isso, mas o que faz Dybala mais craque pra mim é a finalização dele, que é bizarra, tá ligado? Ele é muito preciso na finalização, então as finalizações dele, assim, que é brilhante. Salah está no mesmo patamar, cara. Salah é um jogador que finaliza mais perto do gol, né? Ele gosta de estar um pouco mais perto do gol. Só que, de fato, se você não marcar Salah bem perto do gol, você vai tomar um gol. Ponto final. Não tem saída, cara. Você vai acabar tomando um gol. Se você se questionar quais jogadores se aproximam mais de Lionel Messi, a gente vai ter Mohamed Salah e Dybala juntos ali, aproximando gigantesco craque Lionel Messi. Pra você ter noção do poder de Mohamed Salah, de quem ele realmente é como jogador, como diminuir
e ele não faz nenhum sentido. E aí a gente pode olhar pra Salah e se você reduzir só a drible e outra coisa, você não vai perceber as outras partes dele que são interessantes, ok? Eu acho que se você pegar Salah ali, ele é um jogador extremamente objetivo em campo, ele não faz nenhuma firula que vá chamar a atenção da galera e tudo mais, ele é um jogador extremamente centrado e objetivo em criar e fazer gols e assistências, criar jogadas em específico, ele é esse cara. Ele é um cara muito dessa vibe de ser extremamente funcional, de ser extremamente objetivo dentro do jogo. E isso talvez acabe tirando um certo brilho, né, que ele poderia ter se ele fizesse mais firulas em campo. E aí o pessoal, nossa, que bonitinho. E eu acho que ele tem capacidade pra fazer, ok? Aqui ele pensa, pô, eu quero ganhar. Foda-se. E pra mim essa é a vibe muito de Mohamed Salah, cara. Não tem como você pegar um jogador com a consistência que esse cara tem e não dizer que ele é um craque. Toda temporada esse cara tá bem. Toda temporada esse cara tá com números absurdos. Toda temporada ele é um dos melhores do mundo. Toda temporada, cara, já há muitos anos. E nessa temporada em específico com o Arne Slot, ele tá um completo absurdo, cara. Você vê o quanta qualidade esse jogador tem. E de fato, se você só resume a técnica a drible, você não vai perceber a técnica de chute dele. Você não vai perceber as técnicas de passe. Você não vai perceber a técnica de condução. Você não vai perceber técnicas de finta também que ele faz com a bola e confunde os jogadores e ele consegue controlar o que o marcador vai fazer e como ele vai marcar, né? Então, de fato, são muitas coisas assim que são mais subjetivas que você tem que prestar mais atenção. Que Salah ele faz em campo e que outros jogadores não fazem. Então, sim, quando você fala que Salah é um craque, você não está errado, cara. Um outro jogador que tá surgindo que não tem tanta técnica assim é o nosso querido Cole Palmer. Agora, você vai dizer que Cole Palmer não parece um craque? Pelo menos no momento atual? Parece, tá ligado? Parece. Aí você olha pra um perfil como o de Cole Palmer, você percebe que ele tem inteligência, técnicas de passe e técnicas de chute que vão acima dos outros jogadores e faz ele se sobressair aos outros. Eu nunca vi ninguém finalizar tão bem assim e com tanta constância como Cole Palmer. Palmer é bizarro, cara. Do nada ele faz um chute impossível de fora da área. Do nada ele cria jogadas impossíveis e isso é o que vai colocar ele no patamar de craque. Se ele continuar mantendo os números, ele vai ir para o patamar de craque, sim. Então você começou a entender com esse vídeo que o craque, ele precisa de técnica, ele precisa de número e ele precisa de constância para ser o craque. Ele não é algo que dá para medir ou simplificar em uma coisa só. E talvez aquilo que você tinha tanta certeza que não era um craque, porque não agradou na parte técnica a você, talvez seja, só que talvez você não tenha o conhecimento necessário do que realmente é o futebol para avaliar o jogador e para avaliar se ele realmente é ou não um craque. Então, de fato, assim, tem jogadores que são subestimados, só que na realidade a pessoa tá subestimando ela porque a própria pessoa não tem conhecimento nenhum de futebol. Então, a resposta final para aquela thread ali de Salah é bem simples. A pessoa que fez ela não tem conhecimento de futebol, ou talvez não nem goste de futebol, e fala do assunto porque é algo que vai dar view, que vai dar, obviamente, dinheiro no final das contas, e de fato a pessoa tá fazendo por isso. E eu percebo isso, né, que os mais atentos, assim, que gostam de futebol, que você vai ver falando com mais entusiasmo, notam esse tipo de detalhe que eu falei aqui no vídeo de hoje. Então eu encerro esse assunto por aqui. Sim, Salah é um craque, ok? Não tem por que duvidar disso. Assim como Eden Hazard também é um craque, assim como muitos outros jogadores são craques. Não limite isso a poucos jogadores e diga que só eles são. É uma comparação injusta, né? Se você limitar, sei lá, as grandes estrelas como o Messi, e aí ninguém mais seria só ele. E também não diminua para um ponto específico só. Eu acho que a ideia que eu tentei passar com esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado disso aqui. Se você gostou, já sabe o que fazer, como eu falei mais cedo. O like, o compartilhamento aí já ajuda bastante. E é isso, rapaziada. Obrigado a presença de todos. Obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Tchau.